Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Os verdadeiros parentes de Jesus. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diótrida. Uma vez que os parentes do Senhor tinham vindo prendê-lo como se tivesse caído na loucura, sua mãe, tomada pela compaixão do amor, veio até ele. Por isso se diz: Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. São João Crisóstomo. Com isto, se faz claro que sua mãe e seus irmãos nem sempre estavam com ele, mas como era amado, eles vêm até ele por reverência e afeto, esperando-o do lado de fora. Por isso se segue. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. São Beda. Os irmãos do Senhor, ao contrário do que diz o vídeo, não são filhos da sempre Virgem Maria, nem filhos de José com outra esposa, como pensam alguns, mas devem ser antes compreendidos como seus parentes. Pseudo Crisóstomo. Outro evangelista diz que seus irmãos ainda não criam nele, o que está de acordo com o que se diz aqui, que buscavam-no esperando-o do lado de fora. E segundo a mesma intenção, o Senhor não se lembra deles como parentes, razão pela qual se segue. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? Ele não disse isso reprovando de modo absoluto a mãe e os irmãos, mas mostrando que, acima de todo parentesco temporal, convém honrar de preferência a própria alma. Por isso, de modo conveniente, isto foi dito àqueles que o chamavam a uma conversa de família, como para algo que fosse mais útil que a doutrina da salvação. São Beda. Solicitado pelo pavor da palavra, recusa-se a sair, não repreendendo a deferência da piedade materna, mas mostrando que devia mais aos mistérios paternos que aos afetos maternos. Nem desprezou os irmãos de modo injurioso, mas, preferindo a obra espiritual ao parentesco da carne, ensinou que é mais piedosa a união dos corações que a dos corpos. Por isso se segue. E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. São João Crisóstomo. Nisto, o Senhor mostra que convém honrar mais aqueles que são parentes pela fé que todos os parentes de sangue, e com efeito, alguém se torna mãe de Jesus pregando como se desse a luz do Senhor, infundindo-o no coração do ouvinte. Pseudo Crisóstomo. Saibamos que seremos seus irmãos e irmãs se cumprirmos a vontade do Pai, de maneira a sermos seus cordeiros. Por isso se segue: quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Teofilacto Diótrida. Não disse isto negando sua mãe, mas mostrando que ela não é digna de honra apenas por ter gerado Cristo, mas por conta de todas as outras virtudes.
São Beda. De outra parte, em sentido místico, a mãe e os irmãos de Jesus são a sinagoga, de cuja carne ele saiu, e o povo dos judeus que, enquanto Salvador ensinava do lado de dentro, não puderam entrar, visto não poderem compreender de modo espiritual o que ele dizia. Tomando a iniciativa, a turba entra, porque, atrasando-se a Judéia, a gentilidade correu na direção de Cristo. Com efeito, estando do lado de fora, os parentes querem ver o Senhor, quando os judeus se fixaram do lado de fora na guarda da letra, e antes constrangem Cristo a sair para ensinar coisas carnais, do que consentem em entrar para aprender coisas espirituais. Se, portanto, estando do lado de fora, não foram reconhecidos nem mesmo seus parentes, de que maneira, se ficarmos de fora, seremos nós reconhecidos? Pois dentro está a palavra, dentro está a luz. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.